Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos continuar estudando e compreendendo melhor as propriedades físicas dos materiais através da resolução de algumas questões, tá bom? Vamos lá! Então, quem tem atividade relacionada a essa aula, atividade impressa relacionada às propriedades físicas dos materiais, resolução de questões, já pega ela logo, porque a gente vai responder hoje. O intuito da aula de hoje é responder as questões para revisar o assunto e compreendê-lo melhor. Quem não tem essa atividade impressa, o que é que vai fazer? Vai tentar tirar uma foto da atividade para depois estar copiando no caderno e respondendo. Combinado? Então, quem tem atividade, pega ela rapidinho, porque a gente vai já responder. Então, vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar duas habilidades. A primeira é de explorar os fenômenos que evidenciam as propriedades físicas dos materiais, como a densidade, condutibilidade térmica e elétrica, as respostas às forças magnéticas, a solubilidade, respostas a forças mecânicas, como dureza, elasticidade, etc., entre outras. E além dessa habilidade, nós vamos trabalhar a habilidade 18, que é relacionar as propriedades físicas dos materiais com os processos de produção e conservação dos alimentos, certinho? Então, essas são as duas habilidades que nós vamos trabalhar nas questões da aula de hoje. É uma revisão dos últimos dois assuntos, das últimas duas aulas. Então, vamos lá praticar. Já vamos iniciar com a atividade. Não vou colocar conteúdo, pois o conteúdo foi o que a gente já viu nas aulas anteriores. Vamos relembrar ele através das questões. Então, a primeira questão dessa atividade diz o seguinte, ó. Relacione as propriedades físicas da matéria, coluna 1, com as suas respectivas explicações, coluna 2. Então, aqui na coluna 1, eu tenho as propriedades da matéria, que foram as propriedades que nós estudamos naquela aula anterior, há 2 semanas atrás. E aqui tem a explicação de cada uma dessas propriedades. Então, nós vamos relacionar as duas colunas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aqui que nós vamos ver, ó, indica a capacidade dos materiais de conduzir calor. Quem é que indica? Já está aqui a resposta, ó. Condução térmica. A condução térmica está relacionada ao quê? À propagação do calor. Como alguns materiais têm essa facilidade de absorver calor e outros não. Então, a capacidade que indica os materiais de conduzir calor é a condução térmica. Entenderam o que a questão quer? Relacionar a propriedade com a sua explicação. Vamos para a segunda. Relação entre a massa e o volume de um objeto. Qual dessas propriedades está relacionada? A massa e o volume. Vocês lembram? Na aula anterior, a gente viu o quê? Que quando a gente relaciona massa e volume, nós vamos trabalhar a densidade desse objeto. Se esse objeto boia ou afunda em uma coluna de água. Então, a relação de massa e volume vai trabalhar o quê? Densidade. Qual é a letra da densidade? Letra F, tá certo? Então, a sequência aí já tem letra E e letra F. Terceira frase diz o seguinte, ó, facilidade com que o material conduz a eletricidade. O nome já fala, ele quer saber qual é a propriedade que está relacionada à eletricidade. É o quê? Condução elétrica. Então, é a propriedade em que uns elementos, alguns materiais têm uma facilidade de conduzir energia elétrica e outros não. São os bons condutores de energia e os isolantes elétricos. Então, aqui na terceira frase, nós vamos colocar a letra A, que diz condução elétrica. Certinho? Compreendido? Quarta frase. Aptidão de materiais de dissolverem ou não em líquidos. Qual é essa propriedade da matéria que diz respeito à dissolução de solutos em solventes? Qual é, gente? É a solubilidade, né? Letra B. Então, a quarta frase diz respeito à solubilidade, que é aquilo que a gente viu da adição de açúcar, adição de sal, que a água tem uma capacidade de dissolução desses componentes. Lembram? Ótimo. Quinta frase. Materiais que atraem objetos metálicos, como o ferro. Qual é essa propriedade aí? Que um material tem a
capacidade de atrair objetos metálicos? É a dureza? É a densidade a gente já usou. É o magnetismo? Qual é que vocês acham? É o quê? Magnetismo, né? Letra G. Então, quando um objeto ele é magnético, é um ímã, ele tem essa propriedade de atrair objetos metálicos. Objetos que se deformam e voltam à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. Que propriedade está relacionada a essa? Quando eu forço um objeto, ele aumenta o seu tamanho, e quando eu paro de forçar, ele volta ao seu tamanho normal, atual. Qual é essa propriedade? É dureza ou elasticidade? Elasticidade, né, gente? É o que a gente viu que ocorre com elásticos, roupas elásticas, como a lycra, tem essa capacidade de quando eu forçar, ela aumentar de tamanho, e quando eu diminuir essa força, ela volta ao seu tamanho original. E a última é a capacidade de riscar ou ser riscado. Diz respeito à letra C, a dureza. Se um objeto ele é duro, ele é resistente, ele vai riscar os demais. Mas se ele é frágil, ele vai o quê? Vai ser riscado pelos demais, tá bom? Então, essa questão aí é para vocês terem relembrar daquela aula sobre as propriedades físicas da matéria, onde a gente tem as propriedades e as explicações. A sequência é essa. Vou dar somente 30 segundinhos para vocês registrarem, tá bom? Tirarem uma foto e conferir se acertaram a sequência correta das letras. Certinho, conferido, registrado a atividade. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: analise as situações a seguir e depois associe com as propriedades físicas da matéria. Essas que a gente acabou de ver, relembrar. A letra A diz o seguinte, ó. As amigas Paula e Gabriela estavam brincando do jogo boia ou afunda. Cada uma escolheu uma colher e afirmou o seguinte: a Paula, a minha colher de plástico afunda na água. E a Gabriela diz: e a minha, que é de metal, também afunda. Qual delas acertaram a afirmação? A Paula ou a Gabriela que acertou a sua afirmação? O que é que vocês acham? Se eu tenho dois objetos iguais, do mesmo tamanho, com as mesmas características, mas feitos de materiais diferentes, eu vou ter o quê? Uma propriedade relacionada a isso que vai afetar. Se eu colocar um objeto plástico e um objeto metálico de mesmo tamanho na água, o que é que vai ocorrer com eles? Então, o que é que a gente pode esperar? Que o metálico afunde e que o plástico flutue, devido ao quê? A diferença de pesos. Objetos metálicos, eles vão ser mais pesados comparados com objetos plásticos, se tiverem o mesmo tamanho, a mesma proporção. Então, quem acertou? A Paula ou a Gabriela? A colher de plástico afunda? Geralmente o que? Boia. Já a colher de metal afunda. Então, quem acertou? Quem acertou foi a Gabriela. A Gabriela acertou a questão. Ela disse que a colher afunda, a colher de metal, como mostra ali na imagem. Na primeira eu tenho a colherzinha lilás boiando e na segunda eu tenho a colher metálica afundando. Então a Gabriela acertou. Que propriedade da matéria está relacionada à questão apresentada? A questão trabalha o quê?
tamanho, material, peso, se boia ou afunda. Essa propriedade diz respeito à densidade, tá bom? Então, o segundo tópico, a propriedade relacionada é a densidade. Certinho? Respondido? 30 segundinhos para registrarem essa resposta. Certinho? Vamos para a próxima. A letra B diz o seguinte, ó. Otávio ganhou um estilingue de presente e pediu para seu pai o ensinar como usar corretamente. Observe. Otávio ficou curioso para saber o que proporciona que o estilingue arremesse pedrinhas tão longe. Que propriedade física está relacionada a essa característica? Aí tem a imagem aí, tem um GIF que mostra o pai dele puxando, né? E soltando, fazendo com que a pedrinha seja arremessada. Essa parte aqui amarela é formada por uma liga, uma borracha. Essa borracha tem a característica do quê? De esticar quando é puxada e voltar ao seu tamanho normal quando essa força para de atuar. Essa propriedade está relacionada à propriedade da elasticidade. Então vamos ver aqui a resposta. A propriedade da elasticidade, que proporciona objetos se deformarem, voltarem à forma inicial, se a força deformadora parar de atuar, certinho? Então, a propriedade relacionada a esse objeto estilingue é a propriedade da elasticidade. Compreendido? 30 segundinhos para tirar uma foto e registrar, conferir se acertou. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. A professora Joana levou para o piquenique da turma vários dindins em sacolas diferentes. A aluna Júlia percebeu que, com o passar das horas, os dindins que estavam na sacola normal derreteram, ao contrário do que estavam na caixa de isopor. Porque os dindins da caixa permaneceram congelados. Qual propriedade da matéria podemos observar nessa situação? O que é que vocês acham? Que o dindim que estava na sacola normal ele descongelou e o dindim que estava na caixa de isopor ficou congelado por mais tempo? Porque aqui na caixa de isopor, o que é que ocorre? O isopor é um material que tem a característica de ser um isolante térmico. Ele impede que o calor do ambiente entre para dentro da caixa e impede com que o frio que está presente aqui desse objeto saia da caixa, fazendo com que a temperatura interna permaneça quase que constante. Então ele mantém aquele ambiente geladinho por mais tempo. Dessa forma o dindim não descongela, diferente do dindim que está no ambiente normal. Quando ele está em temperatura ambiente, vai ter o processo de descongelamento, bom? Então vamos ver a resposta. Como a caixa de isopor é feita de um bom isolante térmico, o seu interior consegue manter a temperatura fria dos dindins por mais tempo e está relacionada à propriedade da condutibilidade térmica, porque aqui a gente está mexendo com a variação da temperatura, ou seja, do calor. O isopor tem a característica de ser um péssimo condutor térmico, ou seja, ele é um excelente isolante térmico. Mantém a temperatura mais fria
no seu interior por mais tempo. Compreendido? 30 segundinhos para vocês registrarem aí essa resposta. Conferido? Vamos para a próxima. Letra D. Todos os dias, a mãe da Amanda prepara para elas um suplemento de vitamina C efervescente. A Amanda acha incrível como o comprimido de vitamina some na água. Ajude a Amanda a perceber que propriedade da matéria é aplicável e como explicar o sumiço desse comprimido. Então, esses comprimidos efervescentes, eles têm a característica de quê? De se desmancharem quando é colocado na água. Isso está relacionado à propriedade da solubilidade, em que esse comprimido vai se dissolver na água. Vamos ver a resposta. A propriedade demonstrada na situação é a solubilidade, que é a capacidade de determinados materiais possuem de se dissolver em líquidos. Por isso que o comprimido efervescente ele some, porque ele vai se dissolver, assim como ocorre quando a gente coloca sal ou açúcar na água e mistura. Então, ele se dissolve, ele se desmancha e se incorpora na água, tá bom? Propriedade conhecida como solubilidade. 30 segundinhos para vocês conferirem e registrarem essa resposta. Vamos lá? Letra E. Guilherme, ao observar o seu pai passar as roupas, notou que a parte de baixo do ferro de passar é feita de material metálico, mas a parte de cima, onde seu pai pegava com a mão, era feita de plástico. Curioso, perguntou ao seu pai o porquê dessa diferença de materiais. Como o pai de Guilherme pode explicar essa diferença? Como é que vocês acham que essa diferença pode ocorrer? Por que que geralmente os ferros de passar a parte de baixo é metálica e a parte de cima é plástica? Porque o metal ele tem a característica de quê? De conduzir bem o calor. Dessa forma ele esquenta rápido, assim tira o amassado da roupa. Já a parte plástica, ela não conduz bem o calor. Ela é um isolante térmico, por isso que é seguro a gente segurá-lo, pegar por essa parte plástica e não queimar a mão. Vamos ver a resposta. O metal é um bom condutor térmico, por isso esquenta rápido, servindo para tirar o amassado da roupa. Já o plástico não é um bom condutor de calor, não esquentando, sendo seguro para colocar a mão sem se queimar. É isso que o pai do Guilherme pode ter explicado para ele. Compreendido? Aí a propriedade relacionada a esse assunto aqui, condutibilidade térmica. Bom? 30 segundinhos para vocês registrarem essa resposta.
Vamos lá para a próxima. Letra F. Carol assistiu uma reportagem sobre o perigo de choques elétricos ao utilizar cabos de carregadores de celulares com defeitos. Com medo, perguntou ao seu irmão mais velho se o cabo do carregador de celular dela era seguro. Observe a imagem. Qual a provável resposta do irmão? Explique. O que é que a gente pode ver aqui na imagem? Que, ó, bem no comecinho do cabo do carregador, está quebrado e está expondo um pouquinho da parte interna desse material do carregador. É um material metálico. Nós vimos que o material metálico, eles são excelentes condutores de eletricidade. Por isso que os fios elétricos são feitos com seu interior de metal, principalmente cobre. E o exterior, a parte de fora, geralmente é coberta por um material isolante elétrico, que impede com que a gente leve choques. Como está arrebentado aqui, ó, está quebrada essa parte do isolante elétrico, é seguro a Carol usar esse carregador? Não, né, gente? Porque ela pode levar um choque. Então, se o carregador de celular ou o cabo de algum eletrodoméstico tá quebradinho, que nem tá mostrando aqui, e expondo a parte metálica, é extremamente perigoso. A gente não pode utilizar. Vamos ver a resposta que o irmão da Carol deu a ela. Provavelmente, ele respondeu que não era seguro, pois o cabo está quebrado, expondo a parte metálica, que é condutora de energia elétrica, o que pode causar choques elétricos se ligado à tomada, certinho? Então, se o carregador está desse jeito, não pode utilizar. Tem que comprar um carregadorzinho novo, um cabo novo, que não tenha nenhum defeito, certinho? Tira uma foto, resista a resposta, para a gente ir para a próxima questão. Vamos lá para a próxima. A terceira diz o seguinte, ó. Um dos métodos de conservação mais utilizados na indústria de alimentos é a esterilização, que utiliza máquinas como autoclave, que são construídas de material que alcance altas temperaturas e suporte a pressão. Quais tipos de materiais podem ser fabricados os autoclaves, observando as propriedades da matéria? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando como é um autoclave, que serve para a gente colocar alguns postes de conserva de alimento, onde eles vão chegar a uma alta temperatura, mais de 100 graus Celsius, para matar todos aqueles micro-organismos. Que material você acha que tem essa característica de conduzir bem o calor e aguentar a pressão? Qual é? Vamos ver aqui a resposta, ó. Principalmente os materiais metálicos, como a gente pode até perceber aqui pela própria imagem do autoclave, né? Por que que geralmente esses autoclaves são feitos de materiais metálicos? Porque eles possuem uma boa condução térmica, para alcançar as temperaturas acima de 100 graus Celsius. E também esse material é o quê? Resistente, suportando assim as altas pressões que podem ter no seu interior. Então, geralmente, os autoclaves são feitos de materiais metálicos devido a essas duas características que são necessárias para o bom funcionamento deles. 30 segundinhos para vocês registrarem essa resposta. Vamos lá para a próxima. Quarta questão. Alguns métodos de conservação são tão simples que aplicamos diariamente em nossa rotina, como o uso do frio. Observe a imagem abaixo e complete as frases com os termos adequados. Então, aqui nós temos o quê?
uma geladeira, com vários alimentos aí que usam o frio para serem conservados. Vamos completar as frases com congelamento, isolante térmicos, resfriamento e condução térmica. Vamos ver a letra A. As frutas e verduras podem ficar na parte de baixo da geladeira para aumentar sua vida útil, tendo como método de conservação qual? Congelamento, isolante térmico, resfriamento ou condução térmica? Resfriamento, né? Então, os alimentos que ficam na parte de baixo da geladeira são conservados pelas baixas temperaturas, que é conseguida a partir do resfriamento, que são temperaturas acima de 0 graus Celsius. Então, vamos completar a letra A com resfriamento. Compreendido? Letra B. Entretanto, alimentos como carnes de frango e de gado e sorvetes, se ficarem na parte de cima da geladeira, podem ter o seu prazo de validade aumentado em até 6 meses e serem usados se usarem o método de conservação do congelamento, né? Então, quando a gente coloca alimentos no congelador, eles irão congelar, vão criar cristais de gelo, porque a temperatura lá é abaixo de 0 graus Celsius. E o congelamento aumenta bastante o prazo de validade dos alimentos. Então, letra B, vamos completar com congelamento. Letra C. Os freezers, as geladeiras e caixas térmicas proporcionam manter a temperatura interna mais baixa para conservar os alimentos, sendo necessário que sejam fabricados de um material com baixa o quê? Isolante térmico ou condução térmica? Com baixa condução térmica, porque se eles têm uma baixa condução térmica, eles vão ser serão excelentes o quê? Isolantes térmicos, não fazendo com que a geladeira perca calor para o ambiente, mantendo o interior da geladeira geladinho por mais tempo. Então, letra C, vamos completar com condução térmica e isolantes térmicos. Certinho? Compreendido? Perfeito! Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós relembramos as nossas duas últimas aulas com relação às propriedades da matéria. Relembramos as propriedades como densidade, solubilidade, a tenacidade e a dureza. E também vimos alguns métodos de conservação para prolongar a vida útil dos alimentos, como os métodos que utilizam calor e os métodos que utilizam o frio. Certinho? Relembrar desse assunto? Perfeito! Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham compreendido e relembrado o assunto e até a próxima. Tchau!